Eu acabei de publicar um vídeo aqui sobre a entrevista do Bolsonaro no Siqueira Júnior. A entrevista bizarra. Mas eu cometi um erro ali e eu preciso vir aqui me desculpar. Vocês apontaram isso no comentário e assim que eu publiquei o vídeo, na verdade, assim que eu terminei de assistir, eu soltei o vídeo e falei, gente, eu fiz um erro aqui. Mas antes disso, só lembrando que as notificações aqui do canal não estão sendo entregues para alguns inscritos, então se você não está recebendo as notificações, verifique a sua inscrição, ative o sininho para poder, toda vez que entrar um vídeo novo, você ser avisado. E também já curta esse vídeo para ajudar também a impulsionar o vídeo e assim você já demonstra que você acompanha e curte o canal. Então, qual foi o meu erro? Por que eu preciso vir pedir desculpas para vocês? Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre um texto do Pondé, do filósofo Luiz Felipe Pondé, no qual ele comparava, ele fazia uma comparação entre Lula, Bolsonaro e o filme Alien vs Predador. Ele comparava o Bolsonaro ao Alien e comparava o Lula ao Predador. Naquele momento eu vim aqui e falei que essa comparação era péssima, na verdade, porque mesmo o Predador tinha um código de ética, tinha um comportamento que era racional, não era um extraterrestre, sabe, simplesmente irracional e destrutivo, mas que tinha um código de conduta e que tinha um comportamento que, em alguns momentos, demonstrava empatia, inclusive. E daí hoje eu publiquei um vídeo, nesse caso, sobre a entrevista do Bolsonaro com o Siqueira Júnior, e eu fiz uma comparação entre o Bolsonaro e o King Kong. E eu sou obrigado a vir pedir desculpas ao King Kong aqui, onde quer que você esteja, porque mesmo o King Kong, que era uma fera, que era um animal selvagem, que é extraído da África e levado para os Estados Unidos, mesmo esse animal demonstrava empatia. Você tem ali no filme, na verdade, o King Kong ele é uma espécie de um anti-herói da história, porque ele se apaixona pela mocinha do filme e ele demonstra afeto, ele quer proteger a mocinha, ele tem um código de ética também. É um animal que tem empatia e que tem, inclusive, um comportamento ali que a gente poderia chamar de ético, Então, ao contrário do Bolsonaro, essa que é a questão, ao contrário do Bolsonaro, porque nem isso ele demonstra, nem um código de ética e nem um comportamento empático. Então eu preciso fazer essa ressalva. Eu comparei aqui, eu fiz a comparação entre o King Kong e o Bolsonaro, embora a trajetória possa ser parecida, porque você tem essa extração da selva rumo à cidade, os holofotes, a imprensa mostrando o bicho, mostrando o macaco, e daí ele se torna famoso, escapa e destrói a cidade. Embora essa comparação até possa proceder, mas em termos de caráter, o Bolsonaro não se compara ao King Kong, nem de longe, na verdade. O King Kong é muito mais humano, entre aspas, aqui, do que o próprio presidente da República do Brasil hoje. Inclusive, só para fazer um comentário sobre o filme, a própria história do King Kong, ela demonstra essa exploração, porque são alguns tipos de exploração, na verdade. Em parte, uma exploração imperialista, ou seja, um país como os Estados Unidos, uma potência que vai e sequestra esse animal, esse macaco, e leva para a civilização, leva para a cidade, para explorar como uma potência imperialista, mas também tem essa exploração da imagem do animal, essa exploração da natureza. Então é uma clássica história, um clássico conflito do homem versus natureza, ou nesse caso, natureza versus o homem, porque é o animal que é a vítima da exploração. E a gente pode retraçar também isso, não apenas na exploração de animais, como a gente vê ao longo de toda a história mercantilista das potências na África, na América Latina, na Ásia, levando animais para todos os lados, exportação de itens como marfim, por exemplo, que levou a um massacre de elefantes asiáticos e africanos, ou seja, você tem uma longa história de exploração e, no fundo, é uma crítica. O filme do King Kong, antes de tudo, é uma crítica a essa exploração capitalista e essa exploração imperialista que se deu pela Europa e, de certo modo, pelos Estados Unidos também, ao longo de séculos. Então, o filme do King Kong não é uma exortação desse comportamento, mas uma crítica. É aquilo que se dá quando esse dito homem civilizado vai e tenta alterar o rumo da natureza e explorar os seus recursos. Então, como eu falei, a comparação ela até pode proceder
em certo sentido, né, esse tipo de tirar o Bolsonaro das sombras, né, das trevas, do seu reduto miliciano e trazer para a imprensa, trazer para a mídia, para os programas de televisão, e depois ele sai do controle. A gente até pode comparar nesse aspecto em particular, essa trajetória, mas, acima de tudo, o King Kong é muito mais ético, é muito mais empático e é uma vítima no filme. Mais do que o monstro destruidor, é uma vítima. Em outros filmes, inclusive, até é o herói, se não me engano. Mas eu precisava fazer esse pedido de desculpas, porque realmente foi uma comparação, em parte, bastante ruim, né? Como eu falei lá, critiquei o Pondé por isso, uma comparação ruim entre Alien vs Predador e Bolsonaro e Lula, que era bem ruim a comparação, e agora eu venho aqui me desculpar e me retratar com King Kong, e com vocês também, né? Mas de qualquer maneira, isso não mascara, isso não oculta o caráter destruidor desse governo e, além de tudo, essa entrevista pavorosa que certamente marca um ponto baixo da presidência do Bolsonaro. É o mais fundo dos fundos do poço. E é um desrespeito às memórias das vítimas, é um desrespeito aos familiares, é um desrespeito à população brasileira que está sofrendo hoje, é um desrespeito geral, assim, né? Ele tirando sarro. Inclusive tem uma reportagem, só fazer um comentário aqui também final aqui, tem uma reportagem, que eu vou ver se encontro, se eu encontrar eu ponho para vocês aqui no comentário, que diz que o Bolsonaro, em meio à pandemia, o que ele fazia, né, em vez de trabalhar, em vez de estar se ocupando da situação, em vez de estar tentando resolver a crise sanitária no Brasil, o que ele fazia, principalmente, era contar piada para os assessores dele e para o pessoal do Palácio do Planalto. Então é alguém que realmente não compreende a gravidade da situação, não tem a capacidade para lidar com isso e não tem o que talvez nesse momento fosse crucial, que é a empatia que o King Kong tem. Não tem a empatia e nem a decência, nem a dignidade, nem caráter, nem humanidade para se preocupar com o destino dos brasileiros. Então, desculpa, King Kong, mais uma vez, onde quer que você esteja. Mas é isso, gente. Se cuidem por aí, vocês, tenham um bom final de semana e a gente volta essa semana aí para falar mais sobre esses assuntos. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você pensa dessa comparação, se você achou que foi ruim, porque eu achei que foi ruim, mas se você achou que foi ruim, qual monstro do cinema estaria mais próximo do governo Bolsonaro e dessa figura pavorosa que é o presidente hoje? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ative o sininho para receber as notificações, assim vocês não se esquecem, e também é avisado toda vez que entrar um novo vídeo. Se torne um aluno do ICL e confira o meu livro sobre o Bolsonaro. Bem, está meio longe daqui de mim aqui, estou testando um novo cenário aqui para os próximos dias, mas é isso. Um abração para vocês e até mais. Tchau!